já pegando, acho que um gancho legal aqui, a gente fala muito de ídolo até dos jogadores que a gente viu, né? Você falou do Oséias, eu citando o Bruno Guimarães, eu podia citar o Ferreira também, o Davi Ferreira, que foi uma época que eu tava gostando muito de futebol e ele era o craque do Atlético ali pós 2005, então também foi um cara importante pra mim como ídolo. Mas a gente falou aqui de alguns caras como Bellini, Djalma Santos, o próprio Nilson Borges, que depois dedicou uma vida inteira ao Atlético, né, 50 anos. E a pergunta que fica é, como preservar a história, a memória desses jogadores, para que os nossos filhos possam também discutir isso, e qual é o tamanho da idolatria desses caras que a gente não viu jogar, mas que são fundamentais para a história do clube, sabe? Eu acho muito interessante isso. Eu não consigo colocar, por exemplo, o Sicupira como um ídolo meu porque eu não vi jogar. Mas isso é um critério totalmente meu. Sim. Só que eu sei da importância que ele tem para a história do clube. Não sei como que vocês avaliam, veem essa situação. Diga lá, Eduardo. Eu acho que pra gente manter esses jogadores aí que jogaram há anos atrás, que às vezes nós não temos material de vídeo ou melhores momentos, ou não é tão fácil ver igual são os jogadores de hoje, é o que a gente está fazendo. A história ser passada de alguém que acompanhou eles pra gente, depois a gente passar pra frente, né? Porque é de suma importância a passagem desses jogadores pelo Atlético, né? Então a gente é o que é devido ao que esses jogadores fizeram, né? Ou dirigentes, ou torcedores da época. E eu não consigo mensurar a importância de determinados jogadores pro que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente tem são graças à galera que lá atrás segurou um rojão que era gigante, né? Momentos financeiros difíceis, essa falta de títulos que a gente comentou agora. Então essas histórias desses personagens, elas vão ter que ser sempre cada vez contadas para mais pessoas para não cair no esquecimento. E também o próprio clube, né, com alguns projetos de materiais contando a história desses jogadores, ou um possível museu futuramente. Mas eu acho que é uma missão nossa assim, de nunca deixar essa história ser esquecida. Eu gostaria, cara, que o Atlético tivesse um museu, e eu acho que falta até, inclusive, da própria torcida, né, Marcão? Acho que você pode dar esse depoimento recente aí, né? Porque é exemplo do rival, mas a gente precisa dar quando o exemplo é bom, né, cara? O Coritiba, ele tem um grupo de torcedores chamados Helênicos, que tem o site, e é praticamente uma enciclopédia do Coxa. Eu acho que o Coxa, o Atlético e o Paraná ainda pecam muito com a história pela falta de um museu, pela falta de uma simples galeria de história, assim. O Atlético tem algumas coisas na Baixada ali, mas pra mim é muito fraco, muito fraco. E seria legal se algum torcedor conseguisse encabeçar um movimento como tem os helênicos lá no Coxa. Eles têm livro, eles têm um monte de coisa, né? Cara, recentemente fui pra Argentina e viu como que o Boca e o River tratam a história deles. E eles têm uma ala no estádio voltada exclusivamente para contar a história, com nomes, números, várias estatísticas, fotos antigas, fotos novas. Então, acho que grandes clubes no mundo contam as suas histórias de uma maneira até, entre aspas, capitalista, porque eles abrem para turistas e tudo, mas a história está preservada lá. E o Atlético não tem isso. Você vê um banner ou outro, uma ação ou outra, mas não tem um lugar destinado aos torcedores irem lá e acompanharem a história e tudo mais. Então, acho bem importante, até na internet mesmo, a gente, para montar a pauta do programa, procurando dados, procurando quem são os que mais jogaram, os que mais fizeram gols, os que mais ganharam títulos, e a gente não tem isso compilado dos dados dos jogadores atleticanos. Então é algo que, pra mim, na minha opinião, devia ser feito, porque daqui a pouco alguns grandes jogadores vão cair no esquecimento, né? Sim.